Fala, meus viajantes, eu sou o Vitor. Eu sou a Rochelle e o destino da vez é Huacachina, um oásis no meio do deserto, no Peru, aqui na América do Sul. Quanto será que custa conhecer esse lugar incrível e como é a viagem, inclusive com valores, para Ica, Paracas e Huacachina? Fica com a gente até o final do vídeo para acompanhar todos os detalhes. Agora diretamente aqui de Lima, iniciando mais um passeio para Huacachina. Eu acho que esse é o passeio mais cedo que a gente fez. A gente chegou aqui 13h10, mas é por um motivo especial. Estão saindo uma hora mais cedo do passeio, porque são as festas pátrias. Então, por causa do movimento, do trânsito, eles anteciparam uma hora aí. É um passeio que já começa normalmente bem cedo, porque é uma distância longa que a gente vai percorrer hoje. A gente vai e volta ainda para Lima até o final do dia, mas tem vários destinos, tá só começando. A gente chegou por aqui, pegamos um Uber, esperamos uns 20 minutinhos, encontramos o grupo. Tem 3 opções de pontos de saída, a gente optou por esse aqui que era mais próximo que a gente estava esperando em Miraflores. E agora dá uma descansadinha, que tem uma longa viagem pela frente. O local que nós saímos se chama Laranja. Então, se você vai sair de Miraflores, provavelmente esse vai ser o local mais próximo de vocês. Se a opção de tour que vocês pegarem não fizer, não recolher nas hospedagens, que também existem algumas que fazem. Isso, mas a gente viu ali várias agências que tem esse ponto de encontro, então tinha um ônibus de vários lugares. Até a gente se encontrar, demorou um tempinho ali até a gente ver qual era a agência certa, mas agora sim, já embarcados. O ônibus bem confortável aparentemente, vamos nessa. Muy bien, amigos, ante todo buenos días. Estamos en este momento ya partiendo de nuestro primer punto de embarque, que fue la Rambla. Chegamos agora em Paracas, que é um distrito que fica aqui no litoral do Peru, muito conhecido principalmente pelos locais no verão. Então a gente vê alguns brinquedos, tem bastante barco, o pessoal vem pra cá pra curtir o verão. Deu cerca de 3 horas até aqui, a gente saiu, eram umas 4h30, 4 horas. Deu umas 3 horas e meia. A gente veio dormindo, então foi bem tranquilo. É uma parada que é no caminho para Huacachina, então é meio que casado assim, porque já passa por aqui, já para, já tem esse passeio do bote para ver os animais, que vamos ver se a gente vai ver incluso. Então agora a gente tentar para embarcar, a gente esperou uns 15 minutos aqui, na verdade, numa fila, muito cheio, não sei se é porque é feriado ou algo assim. Só o nosso grupo tem 58 pessoas, então é um ônibus bem grande, tem bastante gente. A gente chegou aqui, tem muitos grupos desses, são vários, muito por causa do feriado também. E tem o pessoal que vai oferecendo balinha, colar, boné, lenço, aquele mix que todo mundo gosta. O barco é simplesmente aberto. Eu não sei se o tempo tá de chuva ou se é o tempo padrão, porque em Lima sempre é assim. Tá bem fechado, bem cinza, mas já tá Friozinho, tá um friozinho. A navegação durou cerca de 40 minutos e já no início vimos o famoso candelabro, um geoglifo parecido com os da linha de Nazca, com mais de 170 metros e esculpido há mais de 2.000 anos. Porém, o grande objetivo do passeio era chegar nas famosas Ilhas Ballestas, um santuário com enormes formações rochosas, com aves selvagens e mamíferos, considerado assim o Galápagos peruano. O estado da pobre. Considerações sobre o passeio. Primeiro, eu cada dia tenho mais certeza que eu não sou um cara das navegações, não fui um pirata nas vidas passadas. Eu definitivamente sou dos ares, dos aeroportos, do ônibus que seja, mas da navegação não sou. Eu amo água, amo mesmo. Água, mar, rio, tudo.
Só que acho que no frio não. Tava simplesmente congelante. Era aberto, então o que a gente fez? Colocou o capuz, começou a se apertar a mão, assim, porque era muito vento, era muito frio. Na verdade, se a gente parar pra comparar alguns ventos que a gente pegou, não tava tanto vento, né? Mas é gelado, não sei. Não tá um dia tão frio, se a gente sai por aqui, não tá ventando tanto, só não sei, só tava gelado. E não estava confortável a ponto de, tipo, olhar pra fora, apreciar a paisagem. Vamos na expectativa de ver os leões marinhos, mas eles não estão. Vimos uma foca, 5 pinguins, pelicanos e aves. Ave tinha bastante. Mas assim, show de bola, valeu a experiência, mas não repetiria. Tem várias lojinhas aqui, agora a gente vai ter uns 15 minutinhos para dar uma passeada. Como podem ver, ainda muito cheio. E mais 1h30 de ônibus depois, chegamos aqui numa vilazinha próxima a Ica. Já é considerada cidade, mas não é o centro. É quase um complexo de restaurantes, mais para turistas mesmo, que tem vários turistas chegando, com agências diferentes, indo para restaurantes diferentes. A gente vai fazer o nosso lanchinho, depois a gente vai mostrar os preços das comidas por aqui. Olha, a Chelinha fez os nossos lanchinhos. A gente vai mostrar os preços, para caso queiram já saber, para comparar quando vierem. Eles fazem, pelo menos com a agência que a gente fez, o pedido foi prévio, então quando a gente estava no ônibus já ele enviou no WhatsApp qual que era o menu, com os preços para pedir antes, para chegar e já tá pronto. E logo em seguida vamos para a Rua Caxina para começar o passeio de buggy, né? O céu estava nublado, acabou de abrir um sol, inclusive nem tinha visto, começamos a gravar, abriu o sol. Aqui já não é tão frio quanto a região lá que a gente estava das ilhas, porque aqui já é afastado do mar, começa a parte mais desértica, então começa a esquentar um pouquinho, ainda bem. Em um dos restaurantes que tem aqui, esse é o que a nossa agência trouxe, essas são as opções, tem as entradas, esses os preços, os pratos principais. Aqui do outro lado as bebidas, chicha morada, que é a bebida típica daqui, aí tem batida, os chás, coquetel, que é as bebidas com álcool. Esses são os preços. E agora a gente está indo para nossa degustação do famoso pisco, que é muito tradicional aqui do Peru, porque a gente está aqui principalmente bem pertinho da cidade de Pisco, da província de Pisco, porque existe uma cidade com esse nome que é o que origina o nome da bebida, que é próprio com muitos vinhedos, porque para quem não sabe, o pisco é feito de uva. Então a uva faz o vinho e o pisco, só que o sistema de fabricação ele é diferente um do outro. E agora a gente vai degustar um pouquinho para ver a diferença de um e de outro e das variedades que existem de pisco também. E tem uma grande guerra entre o Peru e o Chile, se o pisco é chileno, se o pisco é peruano. Eu acredito que os dois devem ser bons. Não tem um lado. La uva Italia combinado con 30 de pisco. No es un vino porque, chicos, para ser un vino tiene que pasar por un proceso. Lá estamos no segundo. O primeiro era muito bom, bem docinho, era uma mistura de vinho com pisco. Perigoso. Que legal que cada apresentação que eles fazem, de cada garrafa que eles vão dar pra gente degustar, eles fazem algum brinde diferente. E é sempre uma piada, uma coisa engraçada. A gente fica ansioso pra saber qual é o próximo. Se quieren como hermanita. Amén. Digo salud, salud. Ah, señorita, no, pero el papá, el vino ahí sí, ¿verdad? Y con el claro. Lo que pasa, caballeros, es que nosotros los hombres tenemos que tener mucho cuidado. Fuerte, señoritas. Al pan, pan. Caballeros, ¿escucharon? No. Gracias por ayudarme. Nadie lo toma, los toman después del brindis. ¿Listos? ¿Cómo se hace? Olemos, retenemos aromas, tomamos el pisco, hacemos un enjuague de 3 segundos. Después del enjuague tomamos el pisco, botamos aire por la boca. Y el paso más importante, la sonrisa. Para saber que no nos estamos ahogando, chicos. Para eso la sonrisa, ¿listos? Y no tomo vino. Y no tomo vino. Y no tomo pisco. Y no tomo pisco. Entonces, ¿qué mierda vino? Salud, chicos. Olemos, retenemos aromas, tomamos
el pisco y hacen el enjuague, chicos. 1. Chicos, eso todavía. Sorriso. E o resultado... Estou louco. Muito bom, muito bom. Muito legal, muito gostoso, realmente bem diferente um do outro. Legal, O cara bem divertido, né? Tipo, a experiência toda, muito legal. E foi logo depois desse momento que passamos pelo maior susto da nossa viagem. Vamos comer, teve a prova de pisco lá, entramos no ônibus, indo para Huacachina, agora de fato. A gente foi organizar a mochila pra levar pra Huacachina e a gente descobriu que a nossa carteira que estava no meu bolso, no meu casaco, sumiu. A gente já revisou tipo, tudo e aí a galera ligou lá pro restaurante onde estava pra ver se acha a bendita carteira, a gente tá esperando. A gente tá fora do país desde fevereiro, lá tá os nossos cartões, tá documento. Carteira de vacinação também. Aqui no Equador é obrigatório, que é o próximo país que a gente vai, já daqui uma semana praticamente. E Não deu nada errado, porque agora a gente tá na fé que vai dar certo. Isso também podia acontecer com qualquer pessoa. A Rua, a gente chegou à conclusão de que ela estava com a carteira no casaco, ela tirou o casaco porque, como vocês viram, esquentou. Nosso bolso, tipo, é um bolso assim, ó, que provavelmente ficou aberto. A gente nem lembra se estava aberto ou não, na hora que a gente começou a revirar as bolsas. Perdemos a carteira. Mesmo chateados com toda a situação, não tinha muito o que ser feito além de esperar um retorno. Afinal, ainda faltava a parte mais esperada do passeio. Para chegar em Huacachina, é necessário primeiro passar pela cidade de Ica, e poucos minutos depois já estávamos chegando no oásis. E foi justamente ao chegar que recebemos a melhor notícia que poderíamos ter naquele momento. E acabamos de receber o aviso de que encontraram. Meu Deus, muito obrigado. Meu Deus do céu. Sem palavras, obrigado a Deus. Muito obrigada de novo. Essa viagem tem sido muito, muito abençoada. Tão abençoada que a gente chegou a pensar, pô, nada tinha dado errado até agora, então tava chegando, Tudo certo. que é pra ser, já tava conformada. E aí ela falou que tinha mandado mensagem, totalmente sem esperanças. Encontraram, meu Deus. Que alívio. E chegamos, já estamos dentro de Huacachina, dentro do oásis. Agora a gente vai subir com essa Surpreendentemente, aventura. fica a metros da cidade. É muito perto, muito é praticamente uma duna que separa ali, faz a curvinha ali no meio da duna e aí já chega no oásis. Não era uma coisa que a gente esperava, também não tinha pesquisado e aí a gente chegou aqui e descobriu isso. Eu achei que a gente ia ver de cima, né, que é a vista panorâmica, onde tira as fotos e tal, e aí a gente depois ia descer para conhecer. Não, a gente já chegou por aqui e é aqui. Então já estamos dentro, acredito que agora a gente vai fazer os famosos tubulares, né, que é andar com o bugzinho dele, só que é diferente, é mais montanha-russa. Momento de aventura que a gente ama. Já consegue ver o clima diferente aqui, é bem mais quente. Eu ainda tô com uma blusa comprida pra não queimar tanto, que o sol Mas é tá só pegando. o Vitor praticamente, porque o pessoal tá de short, manga curta. Na verdade dá pra ver de tudo. Ah, tem uns turistas também aí com roupa comprida. Lá em Paracas a gente pegou chuva aqui, calorzaço, o céu tá tremendo, não tem uma nuvem. Não sei se é por ser deserto e tudo mais, se é sempre assim, mas a gente viu na previsão, não estava nos outros dias, a gente foi acompanhando, hoje abriu, então assim, sorte de novo, além de ter achado a carteira, um dia lindo. E agora a gente tá dando a volta na lagoa, que essa lagoa aqui inclusive era natural, hoje ela é artificial. A gente depois vai conhecer um pouco mais da história, acredito que o guia vai explicar um pouco mais, ele deu um tempinho pra gente dar uma volta antes de subir e fazer os tubulares. Mas é muito linda, tem pedalinhos ali, vários atrativos ao redor dela para comer, tomar alguma coisa. Aonde o pessoal tá pra pegar o tubular, por aqui, por favor, senhores. tem uma pernadinha.
recomendações que eles dão é vir com sapatos com solas não tão finas, porque até com esses sapatos dá pra ver que tá bem quente, né? Pra queimar. E a galera sofre porque entra muita areia também dentro do sapato, por uma atividade que nós vamos fazer daqui um pouco. E bastante aventura, e aí acaba entrando bastante areia. E aí já queima, incomoda. Tem os sapatos mais apropriados. Depois são 4 horas voltando, né? Então voltar coçando de areia e tal. Não é tão recomendado. Talvez trazer uma muda de roupa e tal. Mais fácil caminhar embaixo do sol e com calor do que na altitude. Essa é a verdade. Nem fica tão ofegante. Paradinha estratégica para praticamente um esquibunda aqui, E aqui é um deserto mesmo. A gente pode postar uma foto com a localização Marrocos, Egito, que a galera acredita. Depois de tirar algumas fotos, vamos para a parte radical desse passeio. Mais radical ainda, né? Porque já foi uma loucura. Agora a gente pega a pranchinha. Gracias. Bora descer essa pequena ladeirinha ali. Olha ela aí, ó. Gabriela Medina. Surfando as ondas de areia. Chegou a hora, hein? Rapaz. Parece que não é tão alta, né, no vídeo, mas é alto. E aí, primeira? Tô com medo. Você vai primeiro? Se tiver tudo certo, eu vou. Tá. O drama como se a gente não fosse fazer e adorar, né? A gente tava ansioso por esse momento. Eu acho que é só uma vez, né, que desce. Essa é uma vez, ele pega a gente lá embaixo. Ah, verdade. É porque subir tudo isso depois nesse sol não é tão easy, não. Desce para nos buscar, então não precisamos subir tudo isso caminhando. Queria mais vezes, confesso. Muito legal. Graças. Exatamente 32 minutos depois finalizar. Eles falaram que é até 30 minutos, rendeu até um pouco mais, muito legal. Agora temos uma vista panorâmica, esse é o mirador, normalmente o pessoal sobe até lá para tirar as fotos. Bora lá. Olha que legal o pessoal aqui tirando fotos, um drone, dá para contratar os serviços, dá para contratar foto profissional, fotos e vídeos tirados. O sol não está muito favorável nesse momento. Aqui a gente consegue ter essa vista toda panorâmica. E lá é a cidade de Ica. Parece que é no meio do deserto, no meio do nada, mas não é. Esses barulhos de fundo são os 1 milhão de bug que tem por ali. Mas a cidade é bem ali no fundo. Próximo. Agora descidinha. Mais fácil que subir, confesso. Olha, acho que a gente nunca fez uma descidinha tão amortecida igual essa aqui, viu? Quero ver depois como que vai estar os sapatos, porque dependendo se é impermeável, entra por cima, né? Então tende a estar bem cheio.
A gente viu várias vezes esse lugar pelo Instagram, acho que no Peru, atrás do Machu Picchu, da montanha. Acho que é o terceiro lugar que a gente mais vê fotos, assim, certamente. O que você achou? Muito legal. Assim, expectativa e realidade sempre precisa estar alinhada, porque foto nunca é igual pessoalmente. Confesso que eu me frustrei um pouco essa parte da foto, porque, pô, eu posto no Instagram direto. Muito de tirar foto. Aí eu cheguei aqui, eu entendi, pelo que eu olhei, que lá em cima talvez seja o melhor lugar para tirar. Só que não tinha tempo físico até tem, mas não tinha tempo suficiente para ir. E assim, a gente tirou algumas fotos ali para apreciar o lugar, foi o suficiente. A gente queria mais tempo, né, para conhecer um pouco mais ali. Não é muito grande, mas dá pelo menos uma volta mais na lagoa. Para alinhar a expectativa, se você vier com um tour, vai ser uma experiência, você vai curtir mais a experiência. Agora, se você quiser para fazer fotos legais, talvez fazer uma filmagem mais legal, aí venha de carro mesmo, que aí é mais tranquilo, tem como vir de carro até aqui, até a porta da cidade, a entrada da cidade. E aí vai ser mais tranquilo para você ter o seu tempo de curtir como você quiser. E aí dá para contratar o bug aqui também. Dá para pernoitar, passar uma noite aqui, por mais que assim, não tem muito o que fazer. Não esperava tanto no sentido do que fazer em Huacachina, porque sabia que era um oásis, não é tão no meio do deserto igual eles falam. Mas assim, é legal, vale a vinda. Só para terem como referência, agora são 13h35 da tarde. A gente tem que encontrar o pessoal no ponto de encontro às 13h40, mas não podemos ir embora sem antes compartilhar os valores. Que a gente sabe que é a maior curiosidade e a gente precisa falar, porque se você tem a vontade de viajar, a gente quer saber, né? Precisa saber quanto é para encaixar no orçamento. Nós pesquisamos bastante, tivemos algumas indicações de agências. De todas que a gente cotou, essa foi sem dúvidas de longe a mais barata, porque as outras que a gente encontrou era a partir de $109, a mais barata que a gente encontrou. A gente cogitou até não vir, né? Porque por esse valor é quase 500, 600 reais por pessoa, mas muito pesado. Almoço, guia, café da manhã. café da manhã, então tinha tudo incluso. E aí encontramos essa agência que nos deixou com uma pulga atrás da orelha. Pensamos bastante antes de contratar. Tanto é que na pesquisa que a gente fez, depois a gente jogou no Google para ver as avaliações, era tipo 2 estrelas, no TripAdvisor, bem mais ou menos. Optamos por arriscar ainda assim. O que tinha incluso? Transporte, guia, ilhas, né, que a gente ia para lá. O barco das ilhas e a vinda para cá, para Huacachina. Isso tudo está incluso. E pagamos incríveis $109 soles. De $109 para 109 soles, só tirando alimentação, uma grande diferença. Porque a alimentação a gente trouxe os nossos lanchinhos, se a gente quisesse a gente comprava alguma coisa pagando bem mais barato. Porém, a outra que nós tínhamos cotado tinha incluso todas as taxas. Aqui nós tivemos que pagar as taxas à parte. Até tinha a opção de fazer tudo junto, mas pela forma de pagamento para nós ficou mais interessante assim. Sendo assim, os valores das taxas foram 16 soles por pessoa para as ilhas. As entradas, que é uma taxa nacional ali. 44 soles a gente pagou para Huacachina. 4 que é de entrada, ali no areial, nas dunas. E 40 que foi do bug que a gente fez. Que é opcional. Se quiser não precisa fazer, mas as outras taxas precisa pagar para entrar. Então no total nós pagamos 169 soles por pessoa. Comida, vocês viram que a gente trouxe, então a gente não gastou. Perdemos a carteira, aqui em Huacachina não gastamos nem com uma água. Nem se a gente quisesse, porque ainda a gente não pegou a carteira. Então é isso, a gente esperava pagar baixo nesse passeio, depois a gente viu que era muito caro e por fim pagamos barato comparado aos outros orçamentos. Se quiser, comenta aqui embaixo pedindo o nome da agência, a gente indica. Recomendamos? De acordo com a nossa experiência, a gente recomenda, não tivemos nenhum problema, mas de acordo com a experiência de outros viajantes, pode não ser tão legal, então a gente não recomenda sendo responsável por essa recomendação. É porque a nossa experiência vocês viram, deu tudo certo até agora, a gente vai voltar daqui a pouco. Eu acho que é isso, nosso grupo está aqui nos esperando e bora nessa. Fazendo a chamada já. E vamos para a hora da verdade. Como é que estão os sapatinhos? Será que tá com muita areia? Eu tô sentindo, viu? Nossa! Olha dentro, olha dentro. Meu Deus! Caraca! Vou ter que tirar o meu, não ia tirar, agora eu vou, pelo menos antes de entrar no ônibus. Caramba, eu tinha lavado esse tênis! Uma outra coisa que eu particularmente achava que seria diferente é que a gente tem uma visão de, por ser um oásis, ia ser uma tranquilidade, um resortzinho pra caminhar. É muito barulho, é carro o tempo todo, é gente tentando vender algo o tempo todo. Muito turista, muito.
tá cheio, tá lotado. E algo que não aconteceu quando nós chegamos, nós descobrimos agora na hora de voltar. Quando nós chegamos, os guardas que cuidam aqui, eles estavam almoçando. Então a gente entrou com o ônibus até a cidade, até o Oásis. Isso. E agora a gente tem que voltar a pezito uma boa parte, que dá uma boa pernada pra chegar até o ônibus, porque aqui só entram os carros agora. Os ônibus não estão podendo entrar mais. A gente só foi até lá de ônibus porque era o horário de almoço deles. Foi uma fuguinha. Uma fuguinha. Aparentemente é caminhando até a cidade mesmo. A cidade já é ali. Nada de ônibus no caminho. Mas é perto. A duninha que eu falei que tapa a cidade, que separa a cidade e o Oásis, é a duninha que a gente caminhou. De volta ao ônibus, bem acomodados, tranquilos. Foi mais ou menos uns 10 minutinhos para chegar até aqui, foi tranquilo. Ainda bem que não teve na ida, para não cansar até mais para subir lá nas dunas. Mas a volta foi de boa, não cansa tanto não. Faltam apenas 2 paradas agora para retornarmos a Lima, que vai levar umas 4 horas para chegar lá. E essas 2 paradas são bem importantes, tá? as 2 super importantes. A primeira, buscar a nossa carteira. Precisamos dela de volta e agora acho que a próxima já vai ser só para te descer e pegar. E depois, tão importante quanto... mais uma degustação de pisco. A gente dormir bem na volta, né? A parada da vez é buscar a carteira. A gente tá aqui aguardando o rapaz chegar. Uma sensação ruim. Cara, a gente tá super feliz, mas a sensação ruim de estar atrasando todo o pessoal, né? De ter feito tudo isso porque, enfim, um erro nosso. Mas vai dar tudo certo. Muchas gracias, disculpe. Muchísimas gracias. Chao. Gracias, cuídense. Aí, Encontraram. deu certo, time. Deu certo, que emoção. Chegamos na nossa última parada, depois de uma dormidinha no ônibus. Eu, pelo menos, vivi trabalhando. A carteira não sai da mão, não sei porquê. E aqui tem vários bares e a gente pode chegar aí degustando. Então a degustação ela é livre pra gente provar vários vinhos aí. Uma paradinha bem rápida, mas muito gostosa, e dá pra gente ver um pouquinho da região, da cultura da região. Aqui teve uma influência muito grande de africanos que chegaram. Então a música que a gente escutou aqui, a dança que a moça estava dançando, essas figuras que eles fazem com palha, então é tudo típico da cultura africana, é muito forte aqui. A gente comeu uma batatinha ali, saiu por 10 soles 2, então é que tem que comprar as 2, não tem opção de comprar uma por 5. Mas então saiu 5 soles cada uma basicamente. Pegamos água para voltar, porque são 2 horas e meia, falta? Mais 2 horas. Faltam 2 horas e meia, então 2 soles cada água. Provamos mais alguns licores ali e tal. De maracujá, Muito bom. maravilhoso. E agora partiremos de volta a Lima. Muito bom. Saldo positivo? Saldo positivo, tem suas observações, mas muito bom. Uma dessas observações é que a gente sempre tem falado nessa viagem pela América do Sul. O brasileiro gosta de viajar para a Europa, gosta de viajar para os Estados Unidos, valoriza a América do Sul, dá uma chance, vai conhecer um país aqui vizinho nosso, é Tá muito tudo bem pra bacana. Europa porque a gente foi, então a gente Exato, não pode falar exato. muito. Não é que não tenha que ir, mas dá uma revezada aí, porque tem muito a se ver aqui, Muito legal. inclusive dentro do próprio Brasil. Natal é muito próximo do que a gente viu hoje nas dunas, Lençóis Maranhenses, pô, ainda melhor. Passa ali disparado. E eu aposto que existem muitas pessoas que conhecem Rocaxina e não conhecem os Lençóis Maranhenses, mesmo sendo aquela maravilhosidade toda. E quem vem pro Peru tem que vir mesmo pra Rocaxina, aproveita, faz esse bate-volta, não tem problema, não estamos aqui julgando quem vem, nós estamos aqui. O ponto é, tem muito lugar bacana, não deixe de lado, sem dar aquela pesquisada antes, pesquisa, venha e vai se encantar. Un aplauso para ella, por favor. Olha aí, ó, ganhou Y um por vinho. último, vendrese la foto. Chegamos à nossa casinha, agora 9h42 da noite, eu, a Rô e
o nosso prêmio. Nós ganhamos um concurso de fotografia que a empresa faz. Então a gente mandou ali no grupo do WhatsApp algumas fotos. Não que a gente Inclusive, soubesse. essa aqui que a Guia tirou nossa, Essa foi a foto vencedora, tá? vencedora. Rendeu um vinhozinho que a gente trouxe pra provar. Inclusive o nosso favorito dos que a gente provou. Não que a gente soubesse desse concurso antes, eles falaram após já o passeio ocorrer, quando a gente entrou no tava ônibus, voltando. falou, enviem tal, uma foto criativa, a melhor foto vai ganhar, na verdade foi a nossa e mais 2, foram 3 fotos, tinham 50 pessoas no ônibus, tá? Então, foi bem concorrida. É bem legal essa iniciativa por parte da empresa, não só esse concurso, mas eles premiariam também, caso tivesse algum aniversariante, eles falaram, passageiros frequentes, quem fizesse mais de um passeio, se eles vissem lá, não tinha ninguém no caso, ganharia também. Provou que, mesmo sendo a empresa mais barata de todas que a gente encontrou, foi muito bom. O ônibus legal, o roteiro legal, super comprometidos com horários, guias, acho que nada a reclamar, né? Não é nenhum, só... Nos ajudaram com a questão da carteira. Bem no fim, o que a gente tava com tanto medo, na verdade, nos surpreendeu muito, foi muito legal. Claro que vai depender do guia que for no dia, do humor do dia, né? Porque às vezes é o mesmo guia e não estava num dia bom. Então não fez jus às avaliações que a gente tinha visto. E estão merecendo uma avaliação boa. É. E caso... É porque sempre tem alguém pra reclamar, né? Quando é pra reclamar, aparece um monte de gente. Quando é pra elogiar, são poucos. Então acho que estão merecendo uma avaliação boa aí pra tentar aumentar um pouquinho essa nota deles pra incentivar mais pessoas a fazerem com a empresa. Chegando ao fim de mais um passeio, mais um destino maravilhoso que nós conhecemos. Foi incrível. Vários altos durante o passeio. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram, se deu vontade de vir conhecer Huacachina. É quente, se prepara, mas também prepara para o frio que foi lá em Paracas. Lugar incrível, a gente vê pela internet, quer entender como que é, veio até aqui, realmente realizou esse sonho de conhecer mais um lugar. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos destinos. Como a Rô comentou, espero de verdade que vocês tenham gostado. A gente faz tudo isso com muito carinho e a gente se vê então no próximo destino. Tchau, tchau!